André Ventura. Muito boa noite, muito obrigado Boa por noite, João. estar aqui connosco. André, isto realmente são 50 minutos em que vamos conversar algumas das propostas que o Chega tem. E vamos tentar analisar também essas propostas à luz daquilo que é a realidade portuguesa e do que Portugal necessita. Olhando para o programa eleitoral, vejo que o Chega aposta naquilo que é no voltar a colocar a família tradicional, por assim dizer, no centro na nossa sociedade. Mas o André está a falar com um homem divorciado há 25 anos, perfeitamente feliz e contente com a família que tem. Isso significa que as outras famílias vão ser excluídas daquilo que é a análise que o Chega faz às famílias portuguesas? Boa noite, João. Boa noite. Obrigado pelo convite, mais uma vez, e é com muito gosto que aceito vir aqui e poder também, com mais tempo do que infelizmente hoje em muitos meios existe, para poder falar sobre propostas concretas e sobre ideias específicas. De facto, a família para nós é fundamental e há três motivos para isso. O primeiro prende-se com a própria instituição. A família é hoje uma instituição sob ataque no contexto europeu. Muitas vezes os dirigentes europeus, e a nível de toda a União Europeia, não querem proteger outras formas de família, querem é destruir a família tradicional. E é esta inversão de lógica que nós essencialmente criticamos, a ideia de que para se proteger famílias de outro tipo, famílias diferentes daquilo que é a família tradicional, se tenha que destruir a família tradicional. Nós continuamos a acreditar que a família central, nuclear, tradicional, é constituída entre o homem e a mulher, mas isto não quer dizer que entendamos que deva ser absolutamente vedado qualquer forma de união, por exemplo, entre pessoas do mesmo sexo. O que dizemos é que tem que haver a noção do que é o casamento, do que é a família e depois, no caso do João, o divórcio, mas que não implica menos direitos. Implica é proteger o núcleo essencial da família. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem que ser os pais e não as escolas a educar as crianças. Nós não podemos deixar... O Estado tem que dar às crianças os mecanismos de sociedade, de educação, técnicos, científicos, para se desenvolverem do ponto de vista da personalidade, do ponto de vista profissional, etc. Mas a educação, os pais não podem perder esse direito. Do ponto de vista religioso, por exemplo, senão qualquer dia. Nós temos o Estado que diz que é laico e que, portanto, a questão religiosa não se pode tocar. Eu dou-te este exemplo, João. Porquê é que eu tenho tocado tanto na questão de Deus? Porque eu acho que é importante que o discurso público, como aliás acontece em muitas democracias do mundo, não é só na nossa, mas na União Europeia foi-se perdendo, a ideia de que se pode falar de Deus. Como na escola não se fala de Deus, no espaço público não se fala de Deus, nos grandes debates públicos não se fala de Deus, para as nossas crianças, crescem com a ideia de que Deus não é parte desse espaço público. É uma coisa privada, cada um que quer tem, quem não quer não tem. E eu acho que é um bocadinho mais do que isso. Por isso é que nós queremos devolver também à família o modelo de família tradicional, mas a ideia de que a família tem que ter autoridade e não as escolas. Segundo, os direitos que entendemos que a família tem que ter e os apoios que tem que ter só fazem sentido colocando-a no centro da ação política. Se nós dissermos que a família é o centro da ação e é um centro, vamos, a célula básica da sociedade, muitos dos apoios que hoje damos para organizações, para instituições, se calhar convém serem vocacionados para as famílias. Portanto, nesse sentido, o nosso projeto político e orçamental é revolucionário, porque vem inverter um pouco as prioridades que foram... Ou seja, mas não é a criação de um pilar que vai segregar Não. outro tipo de famílias ou outro tipo de Evidentemente que não, decisões. evidentemente que não. Nós hoje temos muitas outras famílias, outros modelos de família que temos que atender. Temos que perceber também que a sociedade mudou e que não vivemos numa sociedade como há 50 anos atrás. Temos que perceber que hoje há outro tipo de relações jurídicas, mas não podemos deixar também que o que é o núcleo central, o tradicional, seja desprezado por causa disso. Senão daqui a pouco estamos como aqueles que, como acham que não deve haver nenhuma coisa religiosa no espaço público, querem acabar com o Natal. Agora para não ofender os muçulmanos, depois há de ser para não ofender os laicos, depois há de ser para não ofender os hindus. Quer dizer, e nós vamos perdendo a nossa própria identidade. Portanto, basicamente... defender a família. O interessante é que apresenta aqui a proposta de um Ministério Sim, e da era aí que eu Família. ia agora, era aí que eu ia agora. A grande novidade do nosso projeto é esse, é que o Chega vai propor um Ministério da Família de apoio às famílias, também às famílias numerosas, mas não só, porque eu acho que estão muito desapoiadas em Portugal e eu estou à vontade, eu não tenho filhos, por isso estou à vontade para falar sobre isso. Acho que defender as famílias numerosas é um sinal à natalidade, é um sinal de que é importante inverter a degradação demográfica em que Portugal tem vivido,
mas sobretudo tem também uma natureza simbólica, que é, olha, é um pouco equiparado ao que nós defendemos de haver um Ministério das Comunidades e não uma Secretaria de Estado. Dizem, mas isso não serve para nada. Serve para mostrar que nos importamos com os nossos imigrantes. E neste caso serve para mostrar que nos importamos com as famílias. E, portanto, devolver a autoridade às famílias, proteger a família, canalizar mais apoios para a família em vez de para as instituições, que sabemos bem que muitas vezes esse dinheiro que vai para as instituições nunca chega verdadeiramente às famílias. Muito bem. Algo que eu vejo também aqui no programa eleitoral é que refere muito o regime ou o sistema. E de que regime é que estamos a falar? Estamos a falar do regime democrático? O Chega é um partido que acha que a democracia não é a solução? Olha, no debate com o Dr. Rui Rio fui confrontado também com essa questão. Aparentemente para o PSD é uma questão fundamental e, portanto, penso que é uma questão facilmente ultrapassável. Quando eu acho que nós criámos esta ideia depois do 25 de Abril, e mais uma vez eu estou à vontade também, eu não sei tu, João, mas eu já nasci após o 25 de Abril. Eu 2 anos antes. 2 anos antes, portanto, somos daquela geração que não viveu o anterior regime verdadeiramente. Portanto, de saudosismo não há nenhum, porque eu nem sequer o vivi, mas acho que criámos esta ideia que houve, tendo havido uma revolução, como houve a 25 de Abril de 74, a partir daí nunca mais se pode pôr em causa os pilares do regime. Todo o nosso projeto, todo o nosso trajeto constitucional, militar, etc., foi assente nessa lógica. Aquilo que aconteceu na manhã de 25 de Abril e depois com o processo revolucionário nunca pode ser posto em causa. E durante anos pagámos muito por isso. Aliás, a nossa Constituição ainda hoje tem vestígios disso. Quando diz no artigo 280 que há aqui pilares que nunca podem ser alterados. Do género. Meus amigos, vocês agora nas próximas gerações contentem-se com o que têm e com a grandiosidade que nós fizemos. E agora vocês façam para aí. Eu acho que cada geração tem direito a decidir o seu futuro. Como a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, terá direito a decidir o seu futuro. Nós criámos isto que o regime não pode ser posto em causa. Não é o regime democrático, porque nós somos democratas. Aliás, nós fizemos o jogo democrático, senão não estaríamos no jogo democrático. Exato. Eu acho agora muita graça àqueles que dizem que nos deviam ilegalizar, porque estamos altos nas sondagens, porque disseram-nos, criem um partido, criámos. Agora, para mostrar que são grandes, têm que ir a votos. Fomos eleitos para o Parlamento. E tivemos muito menos oportunidades, João, apesar de que, por acaso, a Curiacos convidou-nos, nessa altura, para vir cá, mas, como te lembras bem, muito poucos outros sequer nos convidaram, quando convidaram outros. Disseram-nos, vão a eleições, fomos às presidenciais, ficámos em terceiro com meio milhão de votos. Quer dizer, todo o nosso trajeto é democrático. Todo o nosso projeto é acreditado na democracia. Foram às autárquicas com os resultados, ficámos cabeças desconhecidos, até da maior parte da população, ficámos em quarto lugar, não foi o que queríamos, mas muito digno, para um partido que tinha 2 anos. Nos Açores destronámos o governo socialista e criámos um novo governo. Tudo isto jogando o jogo democrático. Com humildade, aceitando as oportunidades que nos foram dadas, lutando por isso, mas fizemos o jogo democrático. Agora, não me podem dizer assim, ou aceitas este regime ou vais-te embora do género. Deixas de ser português se não aceitas este regime. O regime não é o regime democrático. É este regime semi-presidencialista, ou vamos dizer assim, este regime eu chamo-lhe regime de ambiguidade parlamentar e presidencial, que vivemos hoje, em que o Presidente da República se tornou um corta-fitas, na verdade. Não é bem assim na estrutura constitucional, mas para a percepção das pessoas, o Presidente é alguém que tem que ter mais de 70 anos e vai-se reformar para o cargo, quando não devia ser assim. A ideia de que as pessoas escolhem um governo diretamente, não. António Costa deu o exemplo disso em 2015, perdeu as eleições e conseguiu formar governo por causa de uma artimanha parlamentar. A justiça na dependência dos órgãos políticos, um erro crasso que nós estamos a pagar imenso. E tivemos já vários episódios, como o de Sócrates, que nomeou o Procurador-Geral, o Pinto Monteiro, e, portanto, durante anos nunca foi investigado. Tudo isto é que nós chamamos o regime. E é este regime, na sua essência, que nós queremos mudar. Por isso é que nós falamos na Quarta República. A Quarta República não é nenhum chavão contra a democracia. É uma democracia diferente. Eu acho que é legítimo. A nossa Primeira República é muito diferente desta Terceira República. E não deixava de ser uma democracia. Até porque, André, nem sequer é suposto constitucionalmente estes órgãos estarem dependentes dos governos. Nem deveria ser. E há aqui, durante décadas, uma subversão até dos próprios princípios constitucionais. João, e onde é que isso acontece? Quando o Parlamento se torna uma mera máquina de funcionalizar os partidos. O Parlamento tornou-se uma máquina de funcionalização dos partidos. Que é, quem está ali, os deputados, não estão, na verdade, a pensar pela sua própria cabeça. Há orientações dos diretórios dos partidos para que se vote num sentido ou para que se vote noutro, consoante o jogo político. O grupo parlamentar, por exemplo, que suporta o governo, era suposto ser um grupo parlamentar que fiscaliza, porque os deputados são muito diferentes dos ministros. Mas não, tornaram-se marionetas do governo. O governo manda votar assim, votam assim. Manda votar contra, votam contra. Tudo isto degradou o regime muito. Nós hoje temos
como ainda agora estamos a ver, eu vou dar este exemplo aqui, talvez não seja politicamente correto, mas vou dá-lo. Eu fiquei chocado no início desta semana, quando soube que aquele juiz do Tribunal Central, o juiz Carlos Alexandre, tinha sido afastado de um processo, depois de mandar prender um antigo ministro socialista. Dizem, não foi por causa disso. Bom, no início de dezembro, é-lhe atribuído o processo. No dia a seguir manda prender o ministro. Uns dias depois perde o processo e o Conselho Superior de Magistratura afasta-o. É esta perversidade do sistema que nós queremos mudar. Não é suposto. E o Chega agora até podia dizer assim, estamos a crescer nas sondagens, vamos ser provavelmente a terceira força política, interessa-nos isto. Só que nós não podemos pensar no que nos interessa. Nós temos que deixar um trabalho feito para as próximas gerações, para terem um país mais próspero, mais independente, mais livre. E nós não temos. É tudo isto, a justiça, o sistema parlamentar, o sistema político, o sistema económico. Achas que há uma opacidade no funcionamento deste... E acho que é isso que eu chamo a mudança do regime. Por isso é que eu chamo a Quarta República. Que é, nós já tivemos a primeira, que também não correu muito bem, a segunda, que foi uma ditadura, e portanto também teve coisas boas, teve coisas más, a terceira, que teve coisas boas, muito Claro. esta em que estamos a viver, trouxe a saúde, que era uma coisa que a maior parte dos portugueses não tinham acesso, educação, quer dizer, não há dúvida disso. Agora, eu acho que passaram 47 anos, é momento de pensarmos se não vale a pena avançarmos para outro regime, mais aberto, mais democrático e, sobretudo, onde a justiça seja verdadeiramente independente do poder político, porque esse é hoje, João, um dos nossos grandes problemas. Está um governo em funções, ninguém tem coragem de lhes tocar. Ok. Saem de funções, vão atrás deles, porque entra outro governo de outra cor e manda investigar aqueles que lá estiveram. Andam, no fundo, numa rotatividade... E não pode ser, não. E quem paga acaba por ser... Somos nós que Somos pagamos sempre isto, os mesmos. tentamos isto tudo. André, relativamente àquilo que é o trabalho de um deputado único, eu tenho que dizer que houve uma situação que me surpreendeu bastante, que teve a ver com o artigo 6 da Constituição... Daquela lei dos direitos digitais. Exatamente, da os Carta direitos dos- humanos, a Carta dos Direitos Humanos Digitais, Sim, sim. ou na era digital, em que o artigo 6 tinha ali laivos de censura. No entanto, o Chega e outros partidos que são a favor da liberdade de expressão acabaram por não votar contra, abstendo-se. Como é Sim. que nós podemos entender Sim, isso? aquilo depois houve outra votação depois para revogar aquilo e aí já tivemos do lado certo. E, portanto, João, eu até como cristão, não tenho receio de dizer quando erro. E esse foi um dos momentos da minha vida política em que eu errei. Não antevi na altura que a interpretação daquela norma pudesse levar a isso. Quando comecei a fazer uma análise e um debate com outros mais aprofundado, apercebi-me disso. Não estivemos bem, devíamos ter feito essa análise previamente, devíamos ter percebido que o objetivo do governo socialista era criar ali mecanismos de controle. Mas E é não isso que me percebemos. surpreende. Não percebemos. É seres tão assertivo na Sim. análise e depois, quando está ali um indício verdadeiramente forte, vocês, o Iniciativa, Todos. completamente Eu falei disso, a aliás, leste do paraíso. Falei disso, aliás, com o João Coutinho de Figueiredo, que ele também leva estas questões muito a sério, em coerência comigo próprio tenho que dizer, ele leva estas questões muito a sério, e falhámos. E eu acho que hoje, olhando para trás, um líder também tem que saber dizer quando falha. E neste caso nós falhámos porque não conseguimos antever que aquele artigo tinha laivos de censura para impor aos cidadãos. E, portanto, logo que pudemos, revertemos isso e, portanto, tentámos reverter a situação, mas, de facto, o mal estava feito. E lá está aquilo que tu dizes. Nós depois, institucionalmente, até podemos conseguir reverter, mas hoje, com as redes sociais, com a velocidade a que a informação circula, com tudo, passou a ideia que não queríamos saber e que estávamos... Mas só houve um órgão de comunicação social e foi o Notícias Viriato do Sim, António sim, sim. Abreu que chamou a atenção para aquilo. Verdade. Um rapaz que passa mais tempo censurado do que Sim, propriamente... e sozinho, sem meios nenhum, sem nada. Exatamente. E, portanto, eu queria deixar aqui claro isso. Eu acho que aí houve uma falha nossa e, sobretudo, eu acho que o Chega e a Iniciativa Liberal deviam estar mais atentos nesse momento. Não estiveram, depois revertemos isso, mas não deixa de estar uma falha. Pois, e para dois partidos que conhecem bem, e desculpa a expressão, o bicho no qual estão metidos. Algo que também me chama a atenção relativamente ao Chega, e tem sido um cavalo de batalha há algum tempo, tem a ver com o RSI, com o apoio às pessoas, famílias. E o Chega tem sido bastante verbal quanto à necessidade de moralizar o RSI. Mas, por vezes, quando eu ouço o André a falar, parece que, mudando o RSI, vamos mudar a economia em Portugal. O RSI corresponde a menos de 0,2%. É cerca de 400 mil. E metade dessas pessoas, algumas têm direito a receber. Porquê é que insiste nessa temática? Porque o RSI para nós é, diria mesmo, um símbolo.
nós precisamos de moralizar todo o nosso sistema de segurança social. Nós gastamos uma fortuna orçamental em prestações sociais. Uma fortuna, verdadeiramente. As pessoas nem têm noção do que gastamos. Entre todas as pensões. Subsídios de desemprego, pensões de invalidez, outro tipo de apoios sociais, RSI, etc. É uma fortuna do Orçamento do Estado. Queremos acabar com isso? Claro que não, evidentemente que não. Num país onde tanta gente está em risco de pobreza e em risco de cair na pobreza, onde o risco de pobreza é dos mais elevados da União Europeia, acabar com apoios sociais é mandar para a pobreza uma grande parte da população. Não é isso que queremos. Só que, quando esse combate à pobreza é feito de forma não controlada, de forma não discricionária, porque não é aqui a palavra certa, mas de forma abandalhada, como eu costumo dizer, gera-se um outro problema. É que à pobreza junta-se o sentimento profundo de injustiça e revolta. E isso é o pior para um país. É quando as pessoas se sentem... Eu costumo dar este exemplo, mas eu sou de uma terra onde muita gente precisava de apoios sociais. Sou de uma terra onde eu via a pobreza a pouca distância de onde estava. Andei numa escola, aliás, eu andei sempre na escola pública, andei numa escola onde convivíamos, pessoas de todas as raças e etnias, mas onde se sentia que havia pobreza, verdadeiramente. Havia colegas meus que eu sentia que viviam em pobreza, verdadeiramente. E o que custa ver é, e isso gera uma revolta enorme, e eu vi essa revolta com os meus olhos, pessoas que têm tudo dado pelo Estado a 1 quilómetro sem terem que fazer nada, e outros que precisam verdadeiramente, não têm e têm que lutar todos os dias para ter alguma coisa. Dir-me-ão, mas isso é 1%, ou 2%, ou 3%, mas gera um sentimento de revolta nos outros 80%. E isto cria ressentimentos sociais que não são fáceis depois de resolver. Quando dizem, parece que ele tem um problema com os ciganos. Não é um problema com os ciganos. É que se nós não resolvemos este problema da ideia generalizada, e depois comprovada em muitos dados, que a comunidade cigana vive maioritariamente dos subsídios, e que depois vive de outras coisas, uns de atividade criminosa, outros de atividade lícita, mas fora do sistema fiscal também, em feiras, em mercados, mas que depois vivem com grandes carros, em grandes casas, têm casas dadas pela Câmara, pela Junta, e um casal que ganha 800 euros não consegue pagar a escola dos filhos, mas tem que se arranjar de qualquer maneira, não consegue pagar a gasolina para o carro, porque temos a quinta mais cara da União Europeia. Mas olhe, paciência. Fora a energia, o gás, etc. O que é que isto gera na sociedade? Um sentimento profundo de revolta. Olha, eu costumo dizer que, quando falam de extrema-direita, eu e o Chega fomos a sorte de Portugal para não ter extrema-direita. Porque a extrema-direita nasce onde estes ressentimentos se aprofundam. A Alemanha, desde a Segunda Guerra Mundial, tem sido dos países mais tolerantes do mundo. Porquê é que está a nascer a extrema-direita no sul da Alemanha? Por causa deste ressentimento entre imigrantes que chegam e têm tudo e os outros que estão lá a trabalhar há anos e não têm nada. Por termos deixado de um ano para o outro entrar 30% de muçulmanos. As pessoas não gostam. As pessoas têm direito a proteger-se à sua identidade. E, portanto, é aí que nasce a verdadeira extrema-direita. Nós queremos impedir isso e o que eu tenho dito é, ou moralizamos o sistema de segurança social, ou um dia vem alguém que a mal vai querer moralizar tudo e armar-se em salvador da pátria. Como já tivemos, infelizmente, no passado mais. ou como te acusam por vezes de querer ser. Sim, mas é falso, João. Eu assumo quando erro, não sou nenhum salvador de pátria, sou uma pessoa religiosa, mas não vou deixar de dizer que sou, só porque agora não fica bem dizer-se que Nós já não. estamos habituados aos políticos serem agnósticos há muitos anos. Sim, portanto, por isso não também são peixe nem carne. Portanto, podemos nos Mas, habituar também, se durante anos tolerámos políticos agnósticos, eu acho que também agora podemos tolerar políticos religiosos, ou não? Acho que também não mata ninguém André, ser religioso, não é? Relativamente à justiça, obviamente o combate à corrupção acaba por ser importante e a corrupção está em todos os setores, infelizmente, da nossa sociedade. E esta pergunta é meio alfinetada, porque é assim, figuras denunciantes como o Rui Pinto só importam quando o e-mail é do Porto e do Sporting, ou quando o e-mail é do meu clube, também são figuras importantes. Ou são criminosos, ponto final. Não, é para todos. Como é sabido, eu sou do Benfica, mas separo muito bem isso. O Benfica para mim é uma paixão, mas é uma paixão, é só isso. O meu país está acima de qualquer outra coisa. Há muitos crimes cometidos em nome de paixões. Vamos Sim, com sem calma. dúvida, mas não é isso que eu defendo. O Benfica tem que cumprir a lei, como o Sporting tem que cumprir a lei e o Porto tem que cumprir a lei. A questão dos denunciantes é mais profunda. É quando alguém comete atos ilícitos, mas aparentemente tem um objetivo ou até o resultado que alcança pode ser importante para a realização da justiça. E, portanto, há aqui um equilíbrio que é preciso assegurar. Por um lado, não pode haver um estímulo ao crime. Ainda agora estamos a ter outro meio de comunicação social, debaixo de ataque, neste caso a SIC Expresso, de hackers. E a gente não pode tolerar isso, quer dizer, por muito que depois, imagina que daqui a 2 semanas, esta informação agora é muito importante. Mas, entanto, foi um crime cometido. Dizer isso é abrir as nossas vidas todas privadas e institucionais ao crime. Quer dizer, um dia os nossos e-mails, os nossos telefones, tudo, e depois descobre-se alguma coisa, valeu a pena. Quer dizer, não é assim.
Os fins não justificam todos os meios. Por outro lado, é preciso proteger os denunciantes. E o Chega está à vontade nisso. Eu até fiz uma proposta na Assembleia da República completamente inovadora, que aliás só o Chega e o Vox é que fizeram na Europa, que era, não chegou a ser votada, porque entanto foi dissolvida a Assembleia da República, mas vou voltar a ela agora no início da próxima legislatura, que seria, é muito difícil para que as pessoas nos percebam. O crime económico é muito difícil de contornar, porque criam-se pactos de silêncio. Todos estão a receber e todos estão a ter vantagem. E, portanto, ninguém fala. Ao ninguém falar, é muito difícil obter prova. O que é que nós defendemos? Quando houver um denunciante, esse denunciante possa ser premiado até 10% do produto do crime. Bom, há pessoas que dizem, mas então vamos premiar um criminoso? É verdade. Mas, por outro lado, podemos conseguir prender muitos outros criminosos e acabar com muitos crimes de corrupção. Isto, aliás, esta questão dos denunciantes já é a chamada delação premiada, já é aplicada em muitos países. Itália combateu a máfia com a delação premiada. Nova Iorque, nos anos 80, combateu a máfia e o crime organizado com a delação premiada. E hoje em dia, o Brasil, a Operação Lava Jato, assentou essencialmente na delação premiada. O que nós defendemos é um sistema de delação premiada. Eu nunca escondi isso a ninguém. Reconheço que há questões que têm que ser acauteladas no âmbito do ónus da prova e da presunção de inocência, mas nós protegemos os denunciantes e, portanto, denunciantes como Rui Pinto, mas outros também, têm que ser enquadrados num regime de denunciante. O que eu não posso tolerar, e eu disse isso até quando era comentador, não é por ser o Benfica, mas diria de qualquer um, não podemos agora abrir a porta ao crime informático generalizado só a pensar que depois vamos ter um resultado daqui a uns tempos. Portanto, é preciso garantir aqui um certo equilíbrio. Proteger o denunciante, sim, não abrir as portas ao crime informático. Também sim. Gerir este equilíbrio vai ser difícil. Isso leva-me para uma questão, quando falas do ónus da prova, porque hoje em dia é muito fácil arrasar a credibilidade de uma pessoa. As redes sociais, infelizmente, são um veículo fácil para que isso aconteça. No entanto, o Chega propõe o aumento de provas, a prisão preventiva, numa situação onde, por vezes, a prova é extremamente ténue, que é, por exemplo, no abuso sexual de crianças. Mas, para isso, o sistema judicial tem que estar preparado para pagar grandes indenizações a pessoas que sejam injustamente acusadas. Estamos aqui num pântano problemático. É um dos crimes mais difíceis de se fazer a prova, porque geralmente tem um contexto familiar, nem sempre, mas em muitos casos tem um contexto familiar, onde também vigora um pacto de silêncio muito grande. Tios não querem implicar sobrinhos, avós não querem implicar netos, marido não quer implicar mulher, mulher não quer implicar marido. Portanto, há um pacto de silêncio jovem muito associado e há outro problema, que é a prescrição. Que hoje, com o alargamento dos prazos de prescrição, quando os crimes envolvem menores, significa que o menor pode-se queixar até muitos anos depois do crime ter acontecido. E todos estamos a assistir. O caso de Casa Pia, por exemplo. Casa Pia, em que até foi dito que houve autores, não vou aqui dizer nomes para não me chatearem depois, mas onde até foi dito, e foi dito até por inspectores da Polícia Judiciária, que houve outros políticos que não foram investigados, que os crimes já estavam prescritos, mas exatamente, que estiveram envolvidos no processo. Ora, investigar um crime a 15 anos, ainda por cima um crime de contacto físico, é muito difícil. Já não há vestígios físicos. Não, a única coisa que há é uma prova testemunhal que ainda por cima pode ser vaga. Vamos lá ver. Eu não quero agora tornar isto muito técnico, mas sendo direito. Uma pessoa pode conhecer o corpo da outra e não ter sido violado necessariamente. Uma pessoa pode conhecer formas de atuar da outra pessoa fisicamente e não ter sido violado nem abusado. Por outro lado, muitos destes testemunhos assentam em que as pessoas expliquem bem o contexto em que aquilo aconteceu, por exemplo, deem detalhes corporais, e expliquem o contexto em que o ato de violência sexual ocorreu. Isto a 20 anos é muito difícil. E todos estamos a ver agora na cena internacional casos que têm que ser punidos, mas outros também que parecem muito pouco credíveis. Pessoas que aparecem agora 25 anos depois a pedir indenizações ainda por cima muito elevadas e a dizer que foram abusadas ou violadas em contextos que nem explicam bem por figuras famosas. Garantir que a credibilidade de uma pessoa não é posta na lama por um falso testemunho, mas que ao mesmo tempo somos implacáveis com quem abusa sexualmente de crianças, é muito difícil. É um equilíbrio muito difícil. Porque há quem considere este tipo de crimes que não deveriam prescrever, porque o trauma de quem é realmente abusado sexualmente é um trauma para a vida. E eu tendo a concordar. O problema é, nós no nosso sistema jurídico, em Portugal, não há nenhum crime que não prescreva. Por exemplo, na Alemanha, se me lembro ainda dos meus tempos de professor, na Alemanha, o terrorismo e o homicídio nunca prescrevem. Mas lá está, o homicídio e o terrorismo são mais fáceis de demonstrar do que o crime sexual, do ponto de vista probatório em tribunal. Portanto, eu acho que a castração química é
um meio que podemos ter para o combate à pedofilia. Acho que, de facto, tem que se alargar os prazos de prescrição, porque quando se é menor não se tem a capacidade de fazer a queixa e a participação judicial que tem um adulto. Em relação ao crime de abuso sexual de menores ser imprescritível, honestamente tenho mais dúvidas que certezas. E deve-se muito a isso. Que é, imagina, alguém com 90 anos vir dizer que foi abusado por outra pessoa que também tem 90 anos há 70 anos. Quer dizer, para o sistema judicial é quase impossível levar a cabo uma análise feita neste sentido. Mas o Chega considera que, de facto, uma lástima na sociedade portuguesa que ainda Não, aconteça isto não há isto dúvida. com a frequência com que Não, a acontece. frequência que acontece e a falta de punição que acontece, que é gritante. Penso que houve um estudo há pouco tempo, só 37%, ou menos, até eu agora nem me recordo bem, dos criminosos sexuais vão efetivamente para a cadeia. Significa que uma grande maioria comete atos de abuso sexual, violações, abuso sexual São de menores, condenados, mas não. ou apenas suspensas, ou não se consegue fazer prova e o processo nunca acaba. Isto passa um sinal tremendo. Os crimes sexuais, do ponto de vista da criminologia, os crimes sexuais são onde tem que haver mais dissuasão a priori. Porque é onde o agressor, muitas vezes, se leva por determinados sentimentos ou impulsos e tem que ter, do outro lado, um fator de dissuasão em que ele pense: espera lá, se eu fizer isto agora, eu depois vou pagar caro por isto. Eu estou convencido que a dissuasão funciona melhor nos crimes de abuso sexual de menores e de violação do que violência doméstica, por exemplo. E agora, isto E leva. só para dar este Sim, exemplo, sim. João, por exemplo, o marido que quer matar a mulher, num contexto de violência doméstica. Honestamente, há estudos para todos os gostos, mas a criminologia demonstra que quem quer, por exemplo, matar a mulher ou a mulher que quer matar o marido, está-se nas tintas para a pena. Honestamente, está-se nas tintas para a pena. O terrorista que se quer explodir num comboio, ele não quer saber, ele vai morrer. Ele está-se nas tintas para a pena há 1000 anos. Ou quem está firmemente convencido que tem que destruir a nossa sociedade como os fundamentalistas islâmicos. A pena é indiferente. Nos crimes sexuais, como nos crimes de colarinho branco, a pena não é indiferente. Porque o agressor, geralmente, é uma pessoa integrada na sociedade, uma pessoa com família ou uma pessoa integrada em laços sociais, e a pena aí já funciona. Porque há um contexto de mecanismos repressivos que podem atenuar o comportamento. No terrorismo, não. E provavelmente em alguns casos de violência doméstica também não, infelizmente. Mas nestes casos pode. Portanto, nós estamos convencidos que ser mais coercivos, mais punitivos com os crimes sexuais vai ajudar a resolver um bocadinho o problema. Por outro lado, vocês defendem aqui algo que me parece, na realidade, as placas perfeitas para o fervilhar e o nascer deste tipo de coisas, que é uma cultura cívica de respeito pela autoridade, pais, professores, forças de segurança, entre outros. Normalmente, é dentro deste respeito e desta Nascem subserviência os a quem abusos. está em autoridade que nasce o abuso sexual, nasce o assédio moral. Isto é todo um equilíbrio bastante difícil de fazer. João, eu comecei este debate precisamente a dizer isso. O equilíbrio é o fundamental para termos um sistema organizado. Vamos ver. Hoje, os professores estão altamente desautorizados nas escolas. O que nós vemos é os miúdos e as miúdas a fazerem o que querem. Os pais ainda lhes dão razão e, portanto, ainda vão protestar com os professores e chatear os professores. Uma classe genericamente mal paga, uma classe que vive numa incerteza tremenda de onde é que vai trabalhar no próximo ano, numa incerteza salarial, com a pandemia, numa incerteza se vai ter trabalho ou não vai ter trabalho. E, para além disso, ainda são desautorizados. Hoje, e nós temos um excelente elemento a trabalhar connosco, o professor Gabriel Mitar Ribeiro, tem anos de ensino, foi ele que preparou a nossa reforma de ensino, que vai ser apresentada no Parlamento no próximo sessão legislativa. Nós queremos reforçar a autoridade dos professores, sabendo que não queremos retornar a nenhum tempo de abuso em que isso podia acontecer, mas que é preciso devolver ao professor a autoridade que ele tem que ter para poder exercer o seu trabalho em condições. As forças policiais é um pouco a mesma coisa. É evidente que ninguém quer uma polícia que esteja sem controlos e sem freios e que faça o que bem lhe apetecer. Pelo contrário. Só que nós já temos um sistema bastante equilibrado nisso. Temos um Ministério Público que fiscaliza, temos hoje sistemas digitais de queixa, todas as pessoas têm telemóveis que filmam e que tiram imagens. Agora, não podemos também ter a polícia hoje com medo de atuar. É que é o que acontece hoje, João. A polícia hoje, se tiver só com um elemento ou dois, olha, muitas esquadras deste país que eu conheço, que em zonas até difíceis há 2 elementos lá dentro, está a haver uma rixa cá fora com 7 pessoas e eles vão fazer o quê? Vão se meter ao barulho, vão usar armas de qualquer tipo ou usar alguma força um bocadinho maior para depois serem eles que
têm que levar com os processos, que têm que ir a tribunal, que se têm que defender, alguns perdem o trabalho, perdem o salário. São pessoas como nós temos que nos lembrar disso. São pessoas que têm família, têm que pagar a escola dos miúdos, têm que pagar livros da escola, têm que pagar a renda de casa, como nós. Portanto, o que nós devemos retomar a autoridade é porque há funções sociais, os professores, os polícias e outros também, olha os médicos em hospitais públicos, a mesma coisa, que perderam aquela ideia da autoridade que tinham, que nós, evidentemente, temos que evitar que isso se passe agora para uma ideia de abusos. Mas neste momento o que é urgente não é impedir tanto os abusos. São mais vezes os abusados eles do que E, propriamente... portanto, é preciso reequilibrar a balança. Eu acho que a balança aqui está muito desequilibrada para o outro lado. Muito bem. Relativamente a isto, eu não posso deixar de passar pelo CEF, porque vocês propõem a reativação do CEF. Mas, André, quem viaja, quem recebe pessoas que convida de outros países, instituições que convidam pessoas para vir passar aqui uma temporada, sabe o terrível que é o passar pelo CEF e a postura de prepotência de alguns desses inspectores. Não seria necessário realmente deixar que algo que já estava meio inquinado seja extinto e nasça alguma coisa com vista mesmo à Vamos ver, função? A proposta que o PS fez, por causa do Bloco de Esquerda, basicamente, não foi melhorar o funcionamento do CEF com base nesses problemas. A ideia foi punir o CEF por uma morte que houve de um ucraniano, Yor Omeniuk, nas instalações do CEF. Que é um crime e tem que ser punido, evidentemente. E o governo pegou nisso para dizer isto é tudo uma bandidagem, temos que acabar com isto. E o que é que sugerem? Transformar isto numa instituição de asilo. Até a nova instituição chamar-se-ia qualquer coisa para o asilo e para a imigração. É uma péssima ideia que damos, porque uma coisa é melhorar o serviço do CEF. Por exemplo, os tempos que demora a autorização de residências, que demora o processo burocrático, quando se quer convidar alguém de outros países para vir cá passar uma temporada, é um inferno burocrático que tem que ser melhorado. Mas isto não se melhora mudando o nome da instituição, porque se mudar o nome da instituição, mas ficarem com os mesmos procedimentos, é exatamente a mesma coisa. É quase aquele ditado das moscas. Mas o resto fica igual, não é? E, portanto, isso seria uma mera mudança semântica. Grave é acabar-se com o CEF enquanto instituição policial, porque a parte administrativa e essa burocracia vai continuar à mesma, mas passamos a ideia que aqui não há controle de fronteiras. E isso é duplamente grave. Duplamente grave. Portugal está agora a crescer muito em imigração, muito. Nós, o ano passado, atingimos o maior número de sempre de imigrantes em Portugal. Nós, em breve, não vai demorar muito, vamos ter 1 milhão de pessoas imigrantes em Portugal, num país de 10, 11 milhões, é já uma população muito elevada. A União Europeia está quer dizer, tornou-se impossível controlar a vaga de imigração para dentro da União Europeia e Portugal não pode esquecer que é uma das fronteiras externas da União. Nós não somos só a fronteira hoje de Portugal, somos a fronteira de toda a União Europeia. Não, o combate ao tráfico de seres droga humanos, e de seres humanos tráfico de droga, aqui em Lisboa é bastante importante. no Algarve, em Lisboa, em algumas zonas do Norte, por causa da Galiza, é muito importante. Ora, ao destruirmos uma força policial, nós não só desprestigiamos Portugal, como diminuímos e enfraquecemos o controle de fronteiras em Portugal e na União Europeia. E os próximos anos, que ninguém tenha dúvidas. Às vezes dizemos assim, mas Portugal tem que se lembrar de quando também tinha imigrantes. Mas claro que eu me lembro disso. Eu tenho família. Ainda temos. Ainda temos e muitos. Infelizmente temos mais do que devíamos. Eu tenho família a viver em França, dos anos 60 também, com uma vaga de imigração que para lá foi. Claro, foram para lá trabalhar, foram para lá dar o melhor que tinham, em condições às vezes muito, muito difíceis. E hoje são pessoas integradas na sociedade francesa e que pagam os seus impostos e fazem isso. E em França, várias gerações já são, inclusive, autarcas. Políticos. Penso até que até na Câmara de Paris e nos órgãos parlamentares já há luso-descendentes e portugueses. Portanto, Portugal tem, eu acho que ninguém nos pode acusar de termos má imagem de imigração. Não é toda a gente, evidentemente, também há criminosos e há tudo, mas como todos os países do mundo. A generalidade da imigração portuguesa, para a França, para os Estados Unidos, para o Canadá e para a Suíça, porque em África é uma imigração diferente, de empresários que vão para investir, etc., na sua maior parte, mas a imigração laboral, digamos assim, a imigração portuguesa, deu excelentes frutos. Como tu dizes, há políticos na maior parte dos países onde estão imigrantes, grandes empresários, pessoas que lideram instituições. Por isso, nós não podemos esquecer isso e temos que ser solidários com quem vem para a Europa procurar fugir da guerra, do terrorismo, mulheres que são perseguidas nos seus países, no Afeganistão, na Síria. É evidente, temos que ser solidários. Isso é uma coisa. Outra é dizer, nós não vamos controlar ninguém, entrem de qualquer maneira, venham, nós pagamos e estamos aqui para vos acolher. Porque, João, isso é o bonito de se dizer, mas isto não funciona assim.
Se tu começares a deixar entrar indiscriminadamente pessoas vindas de onde vêm, tens um aumento, tens um problema social muito sério, porque há um desequilíbrio muito grande, tens uma incapacidade do Estado de lidar com a pobreza, com a exclusão, porque não há prestações sociais para toda a gente, não há dinheiro que aguente isso, tens um risco de terrorismo em alguns países também muito significativo, e vimos como aconteceu na Bélgica, como aconteceu em Londres, como aconteceu em Madrid, aqui a 500 km, e temos um problema de crescimento aí sim dos extremismos, porque é aí que os extremismos nascem. Se nós tivermos um país que diz assim, temos que acolher, temos, com regras, temos que acolher, porque nós precisamos de mão de obra, infelizmente, ou felizmente nós precisamos, por isso é que o Chega defende cotas de imigração. Não é mão de obra e população jovem, porque jovem, nós estamos temos uma a das envelhecer. populações mais envelhecidas. Portanto, a extrema-direita racial, digamos assim, eu não quero ninguém daí. Porquê? Porque eu não gosto nem de negros, nem de ciganos, nem de muçulmanos. Não é nada disso que nós dizemos. É preciso a imigração que venha por bem, é a imigração que temos que cautelar. Mas, no entanto, André, por vezes parece que o Chega ou os seus representantes insistem muito na ideia de que, com a vinda destes imigrantes, vamos estar mais propensos à atividade terrorista. Deixa-me falar de um ano. O ano foi o ano de 1983. Creio que em janeiro nasceste tu. Sim. Em abril de 1983, no Hotel de Monte Choro, é assassinado um assessor do Yasser Arafat, o Wissam Sartawi. Depois, em julho, 27 de julho de 1983, um comando de 5 arménios invade a Embaixada da Turquia. Morrem os 5 comandos, morre um polícia do GOI e morre a mulher do embaixador. Estamos assim como em 83? É necessário, de facto, esse vínculo sobre o perigo de terrorismo? Sem querer tornar isto muito técnico, o nosso terrorismo de hoje, dos dias de hoje, transformou-se. Nós já não temos o terrorismo seletivo que tivemos nos anos 80, com os Baader-Meinhof na Alemanha e mesmo com a Al-Qaeda, que se formou nos anos 80 no Médio Oriente, que era um terrorismo, e mesmo o terrorismo da ETA e do IRA na Europa. Estávamos a falar de um terrorismo seletivo, um terrorismo que era feito por pessoas ligadas a uma rede, e apenas por esses, e atacavam alvos específicos. Okay. A ETA, por exemplo, embora tenham morrido muitas vítimas inocentes, atacava polícias, políticos, ou empresários que não pagavam o imposto revolucionário, como eles chamavam, etc. O IRA... Bem, tivemos aqui as FP. Tivemos a FP25, com uma história trágica em que morreram bebés, etc. Infelizmente, alguns hoje são candidatos pelo Bloco de Esquerda, eu tenho-me fartado de dizer isso no Parlamento. Era um tipo de terrorismo. Hoje, nós vivemos no terrorismo a que muitos autores chamam o terrorismo massificado ou anonimizado, em que tu tens jovens que levaram a cabo atos terroristas altamente mortíferos, que se converteram um mês antes, ou um mês e meio antes, nunca tiveram nenhuma ligação institucional à rede, à chamada base, à endoutrinação. Na internet aprenderam a fazer bombas e pelos chats de telemóvel falam com outros operacionais ou operacionais apagados que estão nas cidades europeias e cometem atos terroristas hoje com uma facilidade enorme. Foi assim em Orlando, na maratona, em Boston, peço desculpa, em Boston, na maratona, foi assim no aeroporto da Bélgica, e em Madrid foi um bocado mais organizado, mas também foi levado a cabo nestes termos. E em Londres, em 2005, no autocarro. Portanto, o que tu tens hoje é o perigo de que em cidades onde há 30% de população islâmica, este risco aumentar exponencialmente. Porque tu tens estes jovens hoje, se tu vês o historial deles, muitos destes terroristas, não eram pessoas nem especialmente religiosas, nem sequer as famílias eram especialmente religiosas. Provavelmente o que os levou ao ato terrorista nem sequer foi tanto um motivo religioso. Foi o sentirem-se excluídos da sua sociedade. A exclusão, a pobreza, a humilhação, o viverem em subúrbios abandonados e destruídos. Ora, se deixarmos chegarem pessoas, por exemplo, do Afeganistão, da Síria, do Paquistão, etc. Claro que isto é chato de se dizer, porque isto magoa os outros países. E é verdade, nós dizemos assim, bom, quem vem da Suíça pode vir, quem vem do Afeganistão tem que ter mais controle. João, mas eu prefiro cometer o risco de ser mais deselegante do que um dia estar a chorar mortos aqui em Portugal. Portanto, eu prefiro dizer que sim, quem vem do Afeganistão tem que ter controles especiais, porque é um país onde o fundamentalismo islâmico impera, como vimos, aliás, em quem tomou o governo sem qualquer resistência, que foram os talibãs. Agora as mulheres já não podem estudar, já não podem sair à rua, já não podem viajar sozinhas sem o marido, etc. E, portanto, eu quero estes tipos cá em Portugal? Epá, não quero. Eu não quero ver mulheres obrigadas a andar de burca na rua. Eu não quero ver pessoas a casar com miúdas de 13 anos. Dir-me-ão, mas temos que ser solidários. Temos, mas também temos que ter regras. Portanto, eu não quero um dia, eu não sei se tu conheces Bruxelas, eu conheço razoavelmente, agora por funções políticas, nós saímos um bocadinho do centro de Bruxelas e parece que estamos na Arábia Saudita. Quer dizer, só se vê pessoas de burcas, só se vê lojas islâmicas. Não, mas, André, eu vivi em Manchester
E há uma tendência natural das comunidades a se juntarem nos Não, seus próprios claro. bairros. Eu via o bairro Sim, judaico-ortodoxo, via o bairro hindu, sim. hum, mas não me parece que se sentisse essa Sim. tensão Mas olha, a social. Inglaterra é um bom exemplo. Já temos zonas onde já não se aplica a lei inglesa. Aplica-se a Sharia. Isto é inadmissível, João. É inadmissível. Nós não podemos permitir que na Europa, a União Europeia, a Inglaterra já não faz parte da União Europeia, portanto, toma honestamente um pouco nas tintas. Agora, na União Europeia, nós não podemos permitir Sim, isto. já existem Não, alguns bairros em França onde no- as jovens ocidentais dificilmente entrariam sem ser não agredidas. podemos permitir. Hum. Nós não podemos permitir que a lei da República seja afastada por qualquer outra lei. Quer dizer, isto é a lei em que nós votamos, em que nós acreditamos. E, portanto, era o mesmo que eu dizer assim, bom, então eu quero numa determinada zona que volte a lei que tínhamos em Portugal durante as ordenações filipinas ou manuelinas, porque eu sou muito, muito religioso. Quer dizer, nós não podemos ter, no meio da democracia, leis que indicam que as mulheres são menos que os homens, que indicam que as mulheres são objetos e podem ser vendidos, ou até termos a ideia de que nós somos todos uns hereges e uns infiéis e que temos que ser destruídos. Dizem-me assim, tem que haver liberdade de expressão. Mas nós podemos permitir que haja indivíduos, como havia em Londres antes dos atentados, aliás, eu vi isso com os meus olhos, indivíduos à porta do metro, com pouca gente, mas estavam a falar para os que estavam ali, a dizer que o Ocidente tem que ser destruído e que a Europa tem que pagar pelos seus pecados e que temos que destruir a Europa. Então, mas estão no território europeu a dizer que temos que destruir a Europa. Então, para nós tem uma via simples. Fazem as malinhas e voltam para os países deles. Se não gostam de nós, se não gostam das nossas tradições, da nossa vida, vão-se embora. Muito bem. Economicamente, obviamente, Portugal é um país que já estava confinado antes dos confinamentos. Que propostas é que o Chega tem em termos económicos, sendo que uma das coisas que eu consigo depreender é que, se por um lado o Estado é gordo e pesado e é responsável de uma grande parte da dívida pública, por outro lado, algumas propostas do Chega faz com que seja necessário criar mais mecanismos do Estado para controlar estas coisas. No âmbito do controle e da fiscalização. Porém, o que íamos poupar com essa fiscalização é muito superior ao que gastamos com eventual aumento de recursos na segurança social e etc. O grande problema de Portugal é o crescimento económico. Nós estagnámos nos últimos 20, 30 anos. E o grande problema é esse. Porque nós não podemos continuar nesta esquizofrenia política de falar de aumentos de salários. Ontem o Primeiro-Ministro apresentou o seu programa de governo e diz que vai aumentar o salário para 900 ou 1000 euros até 2026. E o salário médio também vai aumentar. Quem é o vice António Costa? Depreendia que ele não foi Primeiro-Ministro nos últimos 6 anos. Então, quer dizer, onde é que andava quando nós estagnámos durante 6 anos a nossa economia? E agora, que vai a eleições, é tudo, até 2026. Porque ele sabe muito bem que provavelmente já nem lá está em 2026. O nosso problema é o crescimento económico. Portanto, a grande estratégia que temos que ter é como crescer acima da média europeia. Se nós nos compararmos com a Irlanda, por exemplo, embora a Irlanda seja um país muito mais pequeno que o nosso, e portanto, também é isso, eu conheço bem, eu doutorei-me na E Irlanda, com alguns mecanismos fiscais diferentes. diferentes. Por exemplo, tem uma atração de investimentos estrangeiros extraordinária, com taxas de IRC mais baratas, mas também, convenhamos, por um lado, existe ao lado de um colosso, que é a Inglaterra, e por outro, fala inglês, naturalmente, o que é um atrativo também para investidores da maior parte do mundo, como nos norte-americanos e etc. Portanto, há uma série de condições que não são bem iguais às nossas. Depois é um país mais pequeno, naturalmente também, tem muito menos população, é mais fácil de gerir, digamos assim. Mas se nos compararmos com países da nossa dimensão, como a Bélgica, por exemplo, que é semelhante mais ou menos à nossa, a Grécia não é um bom exemplo, embora também seja semelhante à nossa, mas a Bélgica é, percebemos porque é que um cresce tanto e nós não. E até se podia dizer, é estabilidade política. É errado, porque a Bélgica é dos países com maior instabilidade política. É a economia que funciona. Itália, embora aí seja diferente, que é um país um pouco maior que o nosso, Itália é um país com enorme instabilidade política, mas cuja economia cresce todos os anos a um nível incrível. Porquê? Porque tem produção, consegue impor as suas marcas no mercado e tem produtividade. Estes são os nossos problemas. Nós não temos nem produtividade, nem capacidade relevante como deveríamos ter de exportação. Não vale a pena falarmos de salários, da função pública, dos salários médios, enquanto não houver crescimento. Portanto, a estratégia do Chega prende-se com isto. Como é que vamos fazer o país crescer? Na nossa perspectiva, é tornando as condições mais atrativas para as empresas. E aí nós defendemos uma diminuição do IRC. Portanto, para torná-lo atrativo. Depois, não queremos ter política de salários baixos, porque isso é errado. É errado um país que diz aos outros, venham para cá porque os nossos salários são baixos. Não tornamos uma Tailândia ou uma China, não é? Portanto, a ideia aqui é termos recursos qualificados. Portugal tem que apostar em qualificação, em bons serviços exportadores e na descida
dos impostos para as empresas, como a derrama e o IRC, para atrair, nomeadamente, grandes multinacionais. Qual é o problema? É que enquanto tivermos o Bloco de Esquerda e o PCP nas soluções, nós nunca vamos ter estas condições para as empresas. Porque, eu vou dar o exemplo dos vistos gold. Criou-se esta coisa, os vistos gold, tem que se matar os vistos gold, porque os vistos gold são corrupção, etc. É verdade que há risco de corrupção nos vistos gold. Até houve um processo dos vistos gold, que depois nem deu em grande coisa, mas houve um processo relativamente aos vistos gold. O que nós temos não é que acabar com a ideia de que quem quer investir em Portugal tem que ter condições atrativas. Temos é que fiscalizar para garantir que não há grupos criminosos a branquear dinheiro através dos vistos gold, ou que não há corrupção no processo de atribuição dos vistos gold, porque é muito dinheiro envolvido. E, portanto, onde há muito dinheiro envolvido é fácil haver corrupção. O Bloco de Esquerda e o PCP agora acabaram com os vistos gold na Lisboa e no Porto, porque a especulação imobiliária já está a um nível elevado. Mas agora querem acabar com ele também no interior do país, onde pode ser uma ajuda ao desenvolvimento do interior. Somos um país bastante desertificado. Portanto, se vem alguém que quer investir no interior, temos que lhe dar essas condições. Se me perguntar, mas tem que ser obrigatoriamente os vistos gold? Não. Tem é que haver um regime de que quem quer investir no interior, quem queira criar riqueza, tenha condições favoráveis, tenha benefícios para isso. Enquanto tivermos um clima hostil à empresarialização e ao investimento direto estrangeiro, nós vamos estar sempre atrás. Depois, a produtividade. Estamos no último minuto. Ok, isto passou a correr. A produtividade. Eu sei que os portugueses muitos não gostam de falar nisto, porque é incrível. A questão não está em trabalhar mais horas ou menos horas. Nós temos é que ser mais produtivos. Exatamente. E ter mais capacidade de exportação. Quando tivermos uma cultura organizacional, que é isso que o Chega quer implementar, no Estado também, de produtividade, nós vamos crescer. Quando crescermos, vamos ter mais e melhores salários para quem trabalha. Muito bem. André, para terminar com a hipótese de 600 mil pessoas em isolamento, estas eleições podem ser ilegítimas de alguma forma? É uma questão muito complicada e estamos a avançar muito rapidamente para o dia das eleições, faltam 20 e poucos dias, e eu vejo a nova Ministra da Administração Interna completamente às aranhas, completamente sem saber o que fazer, não há nenhuma proposta para isso. Portanto, o que é que eu apelo ao Governo, visto que não há Assembleia da República, é que rapidamente ponha em marcha um plano para salvaguardar os riscos que uma eleição com Covid André pode ter. Ventura, muito obrigado. Muito obrigado a si que nos acompanhou. Amanhã estamos de volta. Boa noite e obrigado.